Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve. Que o Senhor possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Mas antes quero saber, como está o coração de vocês? Como está o seu coração, meu irmão? Como está o seu coração, minha irmã? Espero que tudo bem, que as ricas bênçãos do Senhor derrame sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus projetos e sobre os teus sonhos. Que os sonhos do Senhor se cumpram sobre a sua vida. Vamos lá? Vamos para a nossa conversa? Que o Senhor possa falar conosco, sempre pela palavra. E o texto hoje para a nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Eu quero ler com vocês o capítulo 8, a partir do verso 16. Diz assim: Não faz sentido acender uma lâmpada e depois cobri-la com uma vasilha ou escondê-la debaixo da cama. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde sua luz pode ser vista pelos que entram na casa. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado, e tudo que está oculto virá à luz e será conhecido por todos. Portanto, ouçam com atenção, pois ao que tem, mais lhe será dado, mas do que não tem, até o que pensa lhe será tomado. Glória a Deus. Irmãos, essa parábola, essa colocação, essa explicação do Senhor Jesus, o Senhor Jesus ele falava muito por parábolas, e essa ilustração que ele traz é justamente sobre conhecimento, sobre verdade e mentira, sobre aquilo que ele trabalha ao nosso coração, nos trazendo a liberdade de vida. Ele fala que aos discípulos, aqueles que o buscam de todo o seu coração e com toda a sua sinceridade, mais será conhecido. A eles é permitido conhecer aquilo que está sendo dito. Muitas pessoas têm dificuldade, meus irmãos, eu percebo, de saber o que está escrito na Bíblia, de saber o que realmente é, de compreender as linguagens alegóricas, aquilo que é simbolismo, aquilo que tem uma tipologia. E logicamente isso se deve à revelação que vem pela parte do Espírito, a busca. A busca. Não existe uma parte mais importante, a oração ou a palavra. Ambos são importantes, justamente a palavra é a voz de Deus aqui na terra, e a oração é o nosso coração buscando do alto resposta para os nossos dilemas e os nossos anseios internos aqui, daquilo que vivemos na terra. Baseado nisso, quero colocar esses versículos e tudo aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Vamos lá? Ele começa no versículo 16, irmãos. Fala assim, não faz sentido acender uma lâmpada e depois cobri-la com uma vasilha ou escondê-la debaixo da cama. Irmãos, não existe vida sem propósito. Não faz sentido querer andar com Jesus. Jesus é a luz do mundo. Não faz sentido acender a luz, sabe, e tentar escondê-la depois. Não faz sentido, não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum viver escondido. É o crente 007. Aceitou Jesus para resolver o problema, mas depois coloca ele de canto. Então não faz sentido. Não existe vida sem propósito. Não existe vida longe de Deus. Não existe vida escondida de Deus. O salmista Davi, no Salmo 139, ele diz para nós que ele é bem claro ao dizer que se nós formos ao mais fundo do abismo, lá o Senhor estará. Mas também no mais alto da montanha, também o Senhor está lá. O Senhor, ele tem alguns pensamentos sobre nós, e eles são revelados mediante a essa luz, aquilo que brilha. A Bíblia, ela traz luz ao nosso coração de todos os problemas e dilemas que enfrentamos. Quando colocamos as cartas à mesa, é o amor de um lado e o medo de outro. E guerras sem fim dentro do nosso coração vem à tona. Eu quero ler com vocês um versículo justamente que mostra quando entrou o pecado no mundo. Gênesis 3, capítulo 9, fala assim: Mas chamou o Senhor Deus ao homem. E essa é uma verdade, o Senhor Deus sempre nos chama, irmão. O Senhor Deus vinha na viração do dia e ele continuou sendo o mesmo, porque ele não muda. Ele continua chamando o homem a um relacionamento. Ele continua convidando-nos para nós caminharmos com ele. E perguntou: onde estás?
Agora, esse Deus que conhece tudo, que está no mais alto, no mais fundo abismo e no mais alto monte, não sabia? Essa pergunta queria revelar justamente a Adão, que tinha pecado, a sua localização. E quando nós pecamos, nós nos sentimos assim, ó, como coberto por uma vasilha. A vasilha da vergonha, a vasilha do medo de Deus, a vasilha de ser castigado, ou escondido debaixo da cama, escondido, pensando que vamos vivenciar novamente os nossos traumas, tudo aquilo que nos tirou, aquilo que nos trazia vida. Muitas vezes é assim, mas o Senhor continua nos chamando. Olha o que Adão respondeu o homem. O homem sempre dá uma resposta a Deus. E nós precisamos entender isso, ou com as nossas atitudes, como Adão falou, ó, ouvi a tua voz, e ele continuou ouvindo a voz. Agora ele já não via mais, mas agora ele já ouvia por causa do pecado. E no jardim tive medo, porque estava nu, me escondi. Se sentiu descoberto diante do Senhor, se sentiu descoberto diante da luz. A palavra fala em João 1 que quem chega perto do Senhor, quem tem medo de chegar perto do Senhor Jesus é justamente porque tem medo que tudo aquilo de ruim venha chegar à tona. Olha, mas não existe vida fora do propósito de Deus, irmãos. E é necessário que nós não tenhamos medo de se expor. A exposição é algo que deve acontecer para o cristão. A exposição é feita por meio da confissão de pecados. Isso acontece diariamente. Irmãos, uma das provas que o Espírito Santo está habitando em nós é justamente, não quer dizer que uma das provas que o Espírito Santo habita em nós não é que nós nos sintamos melhores, é pelo contrário, nós nos sentimos mal, que há maldade dentro do nosso coração, mas que nós não queremos mais viver com aquela maldade, que há uma guerra interna entre um espírito e a carne. Aquilo ali é uma prova de que o Espírito Santo já começou a trabalhar no nosso coração. Então, estava nu, sabe? Observei a minha realidade, vi que estava desprotegido. E todos nós estamos nus diante de Deus, irmão. Sempre ele estava nu antes e continua depois. Só que agora ele conseguiu ver, por causa do pecado, a verdade da sua realidade. O pecado ele trouxe o conhecimento do bem e do mal quando entrou na humanidade. Antes o ser humano o propósito era viver em plenitude. E o Senhor, por meio de Jesus Cristo, nos chama a isso. Olha, ele fala: pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde sua luz pode ser vista pelos que entram na sua casa. Quando nós aceitamos essa realidade, uma luz brilha dentro do nosso coração. Todas as nossas trevas se dissipam. Todo o mal que tem dentro do nosso coração, irmão, ele tem que sair. Por quê? 1 João 4,4, maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Então as dores do mundo nós já podemos suportar. Eu quero repetir isso porque alguém precisa ouvir isso, porque está doendo. Está doendo. Mas as dores do mundo nós podemos suportar. Luz que me guia. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, num lugar alto, de onde sua luz pode ser vista pelos que entram na casa. Essa luz é colocada num lugar alto, irmãos. Sabe o que está falando para nós? Descobre vida quem experimenta o favor de Deus. Descobre vida quem experimenta a graça. Descobre vida quem experimenta o favor. Descobre vida quem experimenta a graça. Descobre vida quem experimenta graça. Graça, receba graça, irmão. Abacuque, ele experimentou isso na sua vida. Abacuque, o livro é dividido em 3 capítulos. O primeiro capítulo ele não entendia por que Israel sofria tanto no exílio babilônico, motivo de tanto sofrimento. E ele chega diante do Senhor, aonde ele entende ali que havia um propósito que era justamente a purificação do ouro e da prata. E Abacuque no capítulo 2 ele começa a entender que o justo viverá pela fé. Mas no capítulo 3 é justamente a graça do Senhor que traz vida ao ser humano. E na etimologia da palavra, Abacuque significa abraço. Então receba um abraço de Deus num versículo desse autor que fala:
Abacuque 3, versículo 19 fala: o Senhor Deus é minha força. Ele fará os meus pés como os de corça e me fará andar sobre os lugares altos. Ele nos fará andar no lugar sobre alto. No final, esse é o último versículo do livro, irmão. Perceba que Abacuque entendeu, depois de todo o questionamento, de todo o dilema interno, de tudo aquilo que Israel vivia, ruínas, morte, destruição por causa da sua arrogância, por causa do seu pecado, ele viu que somente o Senhor poderia dar força, que ele era a conexão da força. E nós temos a força daquilo que somos conectados, irmãos. Somos conectados no pecado, extrairemos força de lá, e é a força da morte, é a força da lei. Agora, se somos conectados em Jesus Cristo, a videira verdadeira que está em João 15, nós experimentamos uma força que não se acaba. Isaías capítulo 4, versículo 31. Os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, voam alto como águias, renovam as suas forças, correm e não se cansam, andam e não se fadigam. Por que nós estamos cansados então, irmão Alisson? Porque não estamos conectados no lugar certo. Olha, o Senhor Deus é minha força. E olha como ele experimenta algo sobrenatural. Ele fará os meus pés como de corça, irmão. As corças, elas correm muito mais do que o homem. Elas chegam, se eu não me engano, a 70, 80 km por hora. Não tenho certeza da informação que estou dando para vocês, mas creio que sim. E o que é isso? Ele está experimentando algo sobrenatural da parte do Senhor. Ele sabe que com os próprios pés ele jamais poderia habitar em lugares altos, mas que com a força do Senhor, com as experiências sobrenaturais, ele poderia chegar a esse lugar aonde o Senhor quisesse que ele estava. Há um lugar, irmão, de descanso. Há um lugar alto, há um lugar onde nós vamos ser vistos por todos, há um lugar que o Senhor tem para nós, há um lugar, um propósito debaixo do céu para cada um de nós. Há um lugar onde nós somos exaltados, há um lugar de honra do Senhor. Esse é um lugar de honra. Bem-aventurado, Mateus 23, 12, aquele que humilha-se a si mesmo será exaltado, mas aquele que se exalta a si mesmo, ou seja, que anda na arrogância, será humilhado. E é o que ele fala, justamente no versículo 17, ele fala, ó, da mesma forma, tudo que está escondido será revelado, e tudo que está oculto virá à luz e será conhecido por vocês. Irmão, irmã, vou falar algo muito sério. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. O tempo para quem não está esperando em Deus com paciência, para quem espera somente a bênção, se torna um inimigo. Mas o tempo para quem espera em Deus confiante, crendo, querendo conhecer o que o Senhor faz, ele é um aliado. Eu quero repetir isso. O tempo para quem está esperando, está até esperando, mas está meio sem paciência, está querendo fazer as coisas na força aqui, ó, do próprio braço. E esse aqui, ele é temporário. E esse ele vai ter um problema, irmão. Esse ele vai ter um problema. Por quê? Porque o tempo ele vai se tornar inimigo. Mas o tempo para aquele que espera confiante no Senhor se torna aliado. Por quê? Porque nós descobrimos a vida justamente nesse momento de espera. É nesse momento de espera. Olha, Jó experimentou isso também. Ó, ele fala em Jó capítulo 14, versículo 5, ele fala, visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses. Contigo está falando de Deus. Tu lhe puseste limite e ele não poderá passar além deles. Ele coloca limite a todos nós temos um limite, irmão. E é uma questão de tempo, sabemos dessa verdade, desse limite, daquilo que temos todos nós feito. Tudo vai ser exposto, ou aqui ou do outro lado, irmão. Os que têm chamado e os que o Senhor chama, e esses que o Senhor vem até o jardim diariamente, bate na porta e pergunta, onde está você, Alisson? Aonde está você, Joilma? Aonde está você, Severina? Aonde está você? Aonde está você, Joaquim? Aonde está você, Leandro? Aonde está você? Jéssica, aonde está você? E esses que ele pergunta, esses vão ser expostos agora, não tenha dúvida. Eu não tenho dúvida, não. Será exposto, porque ele está vindo, e ele é luz, ele expõe. Só a presença dele já expõe tudo. A presença dele, quando o Senhor chega, meu irmão, quando o amor invade a terra, sabe? Não há nada que não venha a ser revelado. Quando o amor invade a terra, a nossa realidade muda ao nosso redor. Quando o amor invade a terra,
tudo aquilo que é mentira se dissipa, tudo, quando o amor invade a terra, tudo aquilo que é ódio acaba. O amor é a força mais poderosa da terra. Deus é amor. O amor, ele nunca desiste. Ele é paciente, ele é bondoso, mas ele expõe. Ele expõe. Por amor a nós. Ele expõe. Então, o que está oculto virá à luz e será conhecido por todos, porque ele vai chegar perto. Ele virá. Ele virá. Tic-tac, 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 tic-tac. Ele virá. Ele vem. Ele vem. E ele sabe quem é quem. Ele vem. É uma questão de tempo. De toda vez sabermos toda a verdade. E Lucas continua. Ele chama uma exortação. Portanto, ouçam com atenção. Porque, irmão, quem ouve entende. Quem ouve sabe que é o Senhor que está falando. O irmão Alisson, por ele mesmo, pode fazer nada. Mas entender isso trará vida, irmão. Entender isso trará vida. Por quê? Porque nós nos mostraremos diante do Senhor quem nós somos. Antes que Ele nos exponha na frente de todos. Israel passou por isso. Israel, no período do exílio babilônico, Samaria, quando o exército sírio subiu o monte, porque ela ficava num alto monte. A palavra fala de um alto monte, mas naquele momento, um momento de soberba, num lugar alto, num lugar de soberba. Quando é o Senhor que nos leva a um lugar alto, irmãos, é um lugar sobrenatural, é um lugar de conhecimento de Deus. Há duas diferenças, há essas duas simbologias de lugares altos na Bíblia. Samaria estava lá, mas ela escondia debaixo da terra os seus ídolos. E quando o exército sírio subiu, o que aconteceu? A primeira coisa que os exércitos faziam era sitiar a cidade, provocando terror. Isso fala do inimigo, do diabo, cercando ao nosso lado, fechando as portas e trabalhando, sabe, para que o crente venha. Porque o diabo trabalha a favor de Deus, ele trabalha para que o crente, que é verdadeiro, venha e se exponha diante do Senhor. Mas, e aí o que aconteceu? Eles começaram a derrubar os muros, e no derrubar dos muros, do cair do tijolo pelos montes abaixo, a terra rolou, e quando a terra rolou, foram expostos tanto os seus ídolos como os seus tesouros, e os seus tesouros foram entregados na mão dos inimigos. E o Senhor faz isso. O Senhor faz isso. A palavra fala em Jó, capítulo 14, versículo 1 e 2, que o homem nascido de mulher é de poucos dias e cheio de inquietação. Nasce como flor e murcha. Ou seja, irmão, nasce como flor, ele brota da terra, ele aparece e murcha. Murcha é uma tipologia justamente daquilo que vem da nossa inquietação, é um fruto da nossa inquietação, é um fruto da nossa falta de paciência que nos faz ceder ao pecado. Mas foge também como sombra, e ele tenta fugir, mas não permanece. Ele fala, foge como sombra e não permanece. Foge como trevas e não permanece. Por quê? Porque o sol da justiça vem, irmão. Então entender isso traz vida. Porque ele fala assim, pois ao que tem, ou seja, aquele que está junto do Senhor, aquele que tem conhecimento, mais lhe será dado. Mas do que não tem, até o que pensa, lhe será tomado. Deus dá a cada um, meu irmão. Deus dá a cada um conforme a sua recompensa, conforme os seus atos. Nós precisamos entender, porque é um Deus de justiça, irmão. É um Deus que tudo vê, é um Deus que sabe do nosso coração, que sabe das nossas intenções. E eu entendo, meu irmão, olha, entendo. Por exemplo, Paulo perseguiu os cristãos numa motivação de fazer a obra de Deus. Mesmo que ele pensasse fazer alguma coisa certa, ainda fazia errado. Mesmo que a motivação dele fosse certa, ainda fazia algo errado. Então nós precisamos corrigir, sabe, e alinhar tudo a Deus, com a motivação correta, fazendo o que é correto perante os olhos do nosso Criador. Todos nós precisamos fazer isso. Em Jeremias 17, versículo 10, fala, eu, o Senhor, esquadrinho a mente e provo o coração. É o Senhor que nos prova, irmão, o nosso coração. Para quê? Para mostrar para nós o que tem dentro. É por isso que o fogo sobe e queima. Olha, e isso é para dar cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Quero repetir isso. Segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações, segundo o seu caminho e segundo o fruto das suas ações. Onde estás? Aonde tem caminhado? Por onde tem andado?
Efésios 2:10, as obras de antemão que ele preparou para nós, que nós fôssemos, para que nós andássemos? Por onde tem andado? Quais têm sido as suas ações? Quais serão os frutos das suas ações? O que você vai colher agora? Quais foram as suas ações daqui 5 dias? Agora, há sempre uma boa notícia. Sempre é tempo, tanto a liberdade como a prisão, eu tenho falado muito disso, é fruto de uma ação. Mas é sempre tempo de plantar uma nova semente. Eu quero repetir isso. Sempre é tempo de plantar uma nova semente. Sempre é tempo, irmão. Pega uma pá, começa a cavar. Pega uma pá e começa a cavar, irmão. Pega uma pá e começa a cavar. Há uma recompensa. Ao que muito tem, mais lhe será dado. Se tem conhecimento de Deus, irmão, haverá manifestação. Se tem confissão, haverá redenção. Se tem, meu irmão, boas ações, haverá, garladão. Sempre há. Sempre há. Ele não se engana. Deus não deixa se zombar. Não deixe. Quero terminar com vocês e quero chegar aqui para que fiquem pensativos mesmo nisso, irmão. Essa ministração é para trazer uma reflexão. Salmos 37, versículo 10 fala: pois ainda um pouco, em pouco tempo, eu tenho falado, em pouco tempo, e o ímpio não existirá. E eu oro a Deus que ele não exista, porque ele se converteu. Que ele se converteu ao Senhor Jesus, largou a impiedade. Atentarás para o seu lugar, atentará onde está, e ele ali não estará. Mas os mansos, ou seja, os humildes de coração, herdarão a terra. A terra fala da terra da promessa, irmão, o que Deus te prometeu. E se deleitarão na abundância de paz. Haverá uma recompensa pelo teu árduo sacrifício. Eu sei que não é fácil manter a postura, mas mantenha. A postura é a mesma e ela permanecerá. Permanecerá. Permanecerá, continua. Continua naquilo que Deus mandou você fazer, meu irmão. Aquilo que Ele te chamou lá no começo. Continua. Continua orando, continua perseverando, continua caminhando. Porque os mansos, e isso fala de mansidão, de humildade. A humildade fala de serviço. Se manter humilde, se manter pequeno, é uma escolha pessoal. E quando nós nos colocamos nisso, há terra prometida. E há abundância de paz. Em pouco tempo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. O Cordeiro tem a recompensa para o teu sacrifício. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Tchau, tchau.